Olha, na preparação para o exame de ordem, a gente sabe que é fácil se perder em um mar de leis e códigos. Mas, Geil, se eu te dissesse que o tema com maior peso na carreira não está em direito civil ou penal, mas em algo muito mais fundamental. Pois é, estamos falando da ética profissional. E isso aqui não é só uma lista de regras para passar na prova, não. É a base que vai definir o respeito e o sucesso na advocacia. Vamos mergulhar nisso. Claro, passar na prova é o grande objetivo, mas o código de ética da OAB, ele é muito mais do que matéria de exame. Pensa nele como se fosse a bússola que guia cada passo, cada decisão de quem advoga no Brasil. Entender esse código é, no fundo, entender a alma da profissão. Para guiar nosso papo, a gente dividiu a análise em 5 pilares, ok? Primeiro, os princípios e deveres, que são o DNA da profissão. Segundo, o sigilo profissional, que é sagrado. Terceiro, as regras de publicidade, o que pode e o que não pode. Quarto, honorários. E, por último, o processo disciplinar. Vamos lá? Então, vamos começar pela base de tudo. E aqui não se trata só de ideais bonitos, não. Estamos falando dos mandamentos que formam a consciência profissional e que, claro, são cobrados em detalhe no exame. O tom já fica claro logo no preâmbulo do código. Esse trecho é inspirador e mostra a responsabilidade gigantesca da advocacia na sociedade. É uma verdadeira declaração de propósito. O compromisso é com a verdade para servir à justiça. Agora, o que é bem interessante aqui é como o artigo 2º transforma esses ideais em deveres práticos, inegociáveis, atuar com destemor, zelar pela reputação e um ponto muito atual, estimular a conciliação. A advocacia moderna busca resolver e não apenas levar tudo para a briga. Vamos para um dos temas mais quentes, um dos que mais caem na prova, o sigilo. Entenda uma coisa de vez. Ele não é uma escolha, é um dever absoluto. É a base de toda a confiança entre cliente e profissional. O artigo 35 não deixa dúvida. O dever de sigilo cobre absolutamente tudo o que se descobre no exercício da função. E reparem no detalhe que é crucial para a prova. Isso vale até para informações que a pessoa teve acesso em algum cargo dentro da própria OAB. A proteção é total. Então, o ponto central é este. O sigilo é uma questão de ordem pública. O que isso significa na prática? Que não é um favor ou um acordo com o cliente. É uma imposição da lei para garantir o direito de defesa e o bom funcionamento da justiça. É um dever com a sociedade inteira. Mas atenção aqui. Embora a regra seja o sigilo absoluto, o artigo 37 prevê exceções, mas são raríssimas. A quebra só é permitida para proteger valores ainda maiores, como a vida e a honra, ou na autodefesa do profissional. A palavra-chave aqui é excepcionais. Na dúvida, a regra é sempre manter o sigilo. Agora um tema que sempre gera dúvida: publicidade. Como divulgar o trabalho? O código traça uma linha bem definida, porque a advocacia é profissão, não é comércio. O objetivo tem que ser informar e não sair captando clientes a qualquer custo. O artigo 39 é a regra de ouro. Guarde bem essas 3 palavras: informativa, discreta e sóbria. Qualquer publicidade precisa seguir esse tripé. A ideia é educar e informar, nunca vender um serviço ou fazer uma captação agressiva. E este slide ilustra perfeitamente a diferença na prática. De um lado, o que pode: usar os títulos acadêmicos, ter um site informativo. Do outro, o que é proibido: anúncio em TV e rádio, outdoor ou ficar respondendo consulta na imprensa para se promover. A lógica é simples: informação pode, captação não pode. Muito bem, vamos falar de um assunto bem prático: dinheiro. O Código de Ética também regula os honorários para garantir que a remuneração seja justa e transparente, preservando a dignidade da profissão para todo mundo. A recomendação do artigo 48 é bem forte e clara. O contrato de honorários deve ser de preferência por escrito. E por quê? Simples, porque ele traz segurança para os dois lados, define direitinho o que vai ser feito, o valor, e isso evita um monte de dor de cabeça no futuro. Mas como é que se define esse valor? Não é aleatório. O artigo 49 dá os critérios: a complexidade do caso, o tempo que vai levar, a condição financeira do cliente, a competência do profissional. Tudo isso entra na balança. O objetivo, no fim das contas, é sempre a moderação. E aqui vai um ponto muito importante, especialmente para a prova: a cláusula cota litis, que são os honorários de êxito.
O artigo 50 estabelece um teto bem claro. Somando tudo, o advogado ou advogada não pode, de jeito nenhum, receber mais do que o próprio cliente no final do processo. É uma regra de proteção e de proporcionalidade. E para fechar, o que acontece quando as regras são quebradas? Vamos entender rapidinho como funciona o processo disciplinar, que é o mecanismo da OAB para apurar e punir as infrações éticas. Ele funciona como guardião da integridade da nossa profissão. Esse fluxo aqui no slide simplifica as etapas. Tudo começa com uma queixa formal, a representação. A partir daí, o profissional tem o direito de se defender, claro, apresentando uma defesa prévia. Depois, vem a fase de instrução para apurar os fatos e só aí o caso vai a julgamento pelo Tribunal de Ética. E aqui, olha, uma informação de ouro, que costuma ser pegadinha de prova. O parágrafo 2º do artigo 55 é explícito. Uma denúncia anônima, sozinha, não pode dar início a um processo disciplinar. É preciso que a fonte seja identificada, que seja idônea. E a gente termina com essa reflexão. Depois de tudo isso, fica a pergunta: o código de ética é uma limitação ou, na verdade, uma vantagem competitiva? Muita gente pode ver como um fardo, mas a verdade é que seguir esses princípios constrói a reputação, e a reputação se torna um maior ativo na carreira de qualquer profissional. A resposta parece bem clara, né? Bons estudos e boa prova.